A espiritualidade é uma dimensão constitutiva humana caracterizada pela intimidade do ser humano como algo maior. É possível ser espiritualizado sem necessariamente fazer parte de uma comunidade religiosa organizada. A correlação entre psicologia e espiritualidade é um campo de crescente interesse e pesquisa, especialmente no que diz respeito ao apoio a indivíduos em momentos difíceis. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Medical Association mostrou que pessoas com uma vida espiritual mais ativa tendem a ter mais qualidade de vida, menos ansiedade e depressão. Inclusive, alguns estudos sugerem que pessoas com fé relatam mais felicidade, satisfação e sentido de vida. Outra pesquisa publicada recentemente, em 2024, com o tema Espiritualidade, Psicoterapia e Saúde Mental, Panorama dos Estudos Brasileiros, mostrou que há uma associação entre espiritualidade e saúde mental, denotando o quanto religiosidade e espiritualidade influenciam na qualidade de vida das pessoas, sendo este tema uma excelente ferramenta de auxílio para os profissionais de saúde na descoberta de sentido da vida, autoconhecimento e ainda um instrumento que contribua em assuntos sensíveis aos seus pacientes. Ao oferecer uma abordagem holística que considera tanto a saúde mental quanto o bem-estar espiritual, as pessoas podem encontrar apoio, conforto e ferramentas para enfrentar seus desafios. Essa colaboração pode levar a uma vida mais equilibrada, significativa e resiliente. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Pirar. Um programa que traz aqui assuntos de psicologia, saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, sempre trazendo convidados especiais com conteúdos de valor. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e espiritualidade. Quem não me conhece, eu sou a Kátia Coutrin, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês, primeiramente. Mari, obrigada por você estar aqui com a gente sempre. A Mari, meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, como sempre, né, Mari? E você é a minha. Ambas, né? E eu quero ler um pouquinho aqui, porque não dá para falar da nossa convidada especial sem ler, porque é muita coisa, gente, não dá para eu gravar, tá bom? Então, a Kátia Alberto, ela é graduada em psicologia, especialista em doenças crônicas e também doutora em ciências da saúde pela Unicamp. É também professora universitária e supervisora de grupos de profissionais na área da saúde. E claro, não poderia faltar, Kátia atua também como psicóloga clínica na cidade de Campinas, presencial e online para todo o Brasil também. A sua abordagem é humanista, com foco na abordagem centrada na pessoa, abordagem esta criada por Carl Rogers. E olha só, além de tudo, ela é autora de artigos nacionais e internacionais e idealizadora do seu canal Refletindo a Vida com Kátia Alberto no YouTube. A Kátia continua estudando sempre e constantemente sobre psicologia e doenças crônicas, principalmente diabetes tipo 1. E também estuda muito sobre o tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é psicologia e espiritualidade. Vamos agora, rufem os tambores. Kátia Alberto, muito prazer, minha querida. Que bom estar aqui com você hoje. Nossa, muito bom mesmo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A Kátia é uma querida, conheço ela desde a época de graduação. Tem coisas que ela me ensinou que eu levo para a vida, então eu estou sempre assim lembrando como é bom a gente ter professor bom na vida da gente, né? E, Kátia, conta aqui para mim um pouquinho como que é você trazer esse tema hoje sobre psicologia e espiritualidade. Assim, o que te levou a estudar e ainda continuar estudando esse tema? O que atraiu você para esse tema que você quer trazer para a gente hoje? Qual, assim, start que te deu? Bom, obrigada, Kátia, obrigada, Mari, pelo convite, né? É uma honra estar revendo você e aí nesse espaço, né, tão bacana, né, do Pode Pirar, e eu estou me sentindo já à vontade. Ai, que bom. A busca pela psicologia e espiritualidade vem desde que eu escolhi a psicologia, né? Eu escolhi a psicologia me escolheu aos 10 anos de idade por conta de doenças crônicas, né? Então, todo mundo que já me conhece, quem não me conhece, eu sou diabética. E a psicologia sempre me trouxe essa vertente de que eu posso acreditar, eu posso continuar tendo a fé
E aí alguns estudos são contraditórios, outros são favoráveis, e eu fui nessa busca, né? Fui buscar sobre isso. As minhas especializações sempre foram na área da doença crônica, mas a espiritualidade também vem me mostrando, né? E aí eu tenho estudado continuamente, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho nessa importância da espiritualidade dentro desse campo da psicologia. Então, né, para todos nós, seres humanos, independente da psicologia, independente da escolha profissional que você faça, né, a gente vai falar um pouquinho aí, talvez, né, se eu tiver esse espaço da diferença da psicologia, né, a diferença e no que ela se difere, no que ela se junta, da questão da espiritualidade, da religiosidade. Então, tem muita coisa. Já vou começar com essa primeira pergunta. Explica aí pra gente, qual que é a diferença? Muita gente confunde, né, Kátia? Qual que é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Bacana. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala, né, que a espiritualidade é diferente da religiosidade, algumas pessoas podem ter uma crítica muito grande, né? E eu já recebi críticas em relação a isso, porque as pessoas me perguntam, então você não acredita? Então porque você não processa uma determinada religião? Você acredita num Deus diferente do meu? Né? Primeiro que na nossa cultura a gente, né, fala muito de Deus, né? E a espiritualidade não necessariamente precisa ser a crença em Deus. Eu posso acreditar em outras coisas que não necessariamente seja Deus, e aqui eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, né? Mas só na diversidade humana. E a religiosidade, ela tem um fundo muito mais voltado para crenças, né? Para uma questão mais de uma idealização social, né? Enquanto que a espiritualidade tem uma dimensão da transcendência, né? Eu transcendo isso, exatamente. Eu transcendo aquilo que não é material, né? Então, para alguns materialistas, talvez, né, não se acredita, né? Mas tem alguns estudos aí recentes mostrando que mesmo os naturalistas também acreditam em algo, né? E esse acreditar, né? Alguma coisa até, não é Deus, né, a denominação que se usa, mas ao universo, né, a vida. Então, é aquela conexão com o sagrado, com aquilo que está acima da gente, né, Kátia? Perfeito, perfeito. É isso, né? Então, a grande diferença é que eu não necessariamente preciso ter uma religião, e se tiver, tudo bem, né? Mas não necessariamente eu preciso vivenciar uma religiosidade para que eu tenha uma espiritualidade, né? Então, acho que é essa grande questão aí, né, que a gente... para pensar um pouquinho, né? E talvez aí a gente entre com uma palavrinha que é extremamente importante, que é o respeito, né? A tolerância da diferença do outro, né? Aquilo que não necessariamente é a minha verdade, mas é a verdade para o outro, né? Então, é essa uma grande questão. Então, quer dizer que a psicologia e a espiritualidade, elas podem caminhar juntas, porque tem gente que pensa que psicologia e espiritualidade são áreas separadas, né? Quando na época, o primeiro dia, né, da aula, a primeira aula que eu assisti, a professora me disse, somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, eu acho que tem esse sentido que dá para caminhar junto, né? Dá para caminhar junto, acho que é uma fala bem importante, né? Quando você diz assim, somos seres biopsicossociais, né? E aí, né, tentando não necessariamente ser técnica, mas nós também temos, né, essa vertente da espiritualidade. O Conselho Federal de Psicologia, ele não traz isso para a gente, ele não afirma nem desafirma, mas muitos estudiosos, e aí a gente vai voltar, né, lá atrás, com vários estudiosos, o Maslow, né, o próprio Viktor Frankl, enfim, vários estudiosos da psicologia, trazendo, né, a importância da espiritualidade para o ser humano, né, porque é uma vertente. Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho, na sua pergunta, na psicologia e na espiritualidade, obviamente, eu, como psicóloga, nada interfere, né, para que eu tenha a minha espiritualidade, e enquanto profissional da psicologia, a questão do respeito, né, o Conselho Regional, acho que é de 2013, ele fala muito disso, né, da importância da gente respeitar, né, essa fala do paciente, né? Quando o paciente traz, né? Quando o indivíduo traz a questão da espiritualidade, a gente pode entrar nisso como uma ferramenta. Qual o sentido de vida que isso traz para o outro, né? E isso não só, né, na área da psicologia, mas na área da saúde de forma geral, né? A gente tem vários estudos falando sobre isso. Então, dá para caminhar juntos, né? Sempre com respeito, com ética, né? Com muito cuidado. Eu acho que essa é a palavra, né? E você falou uma coisa interessante na questão do enfrentamento, né? Das ferramentas, né? Então, ferramentas de enfrentamento, depressão, ansiedade, luto. O quanto a espiritualidade ajuda, né? Nesse processo. Sim. Quando a gente tem uma dificuldade, e a gente acredita, né, que, brincando aí, que a gente é a última bolachinha recheada do pacote, que não tem nada além da gente,
fica muito mais pesado, né? Sim. Só eu sei, só eu posso, que é um movimento até muito egocêntrico, né? De eu sendo o centro de tudo. Então, quando eu levo isso, né, para, opa, né? Existe uma força maior, né? Uhum. E aí, né, a gente vai ter o Viktor Frankl, né? Que, eu vou pedir para você falar dele daqui a pouquinho, que aí vai Kátia. falar dessa motricidade, né? Dessa força motriz, desse motivo. Quando a gente tem motivo, quando a gente acredita, né? Que a gente não é suficiente para tudo, as coisas tendem a ficar mais leves, Sim. né? Não é uma regra, né? Sim. Tudo, né? Há possibilidades de, mas a gente levanta uma hipótese. Opa, peraí, né? Então, como a Mari perguntou, né? Essa questão da depressão, do luto, da ansiedade, não quer dizer que você não precisa de um acompanhamento, Sim, né? claro. Do tratamento, de todas as terapias necessárias, medicamentosas, enfim. Mas também, né? Essa questão de você buscar por algo que transcenda aquilo que está sob o seu controle também faz com que a gente possa relaxar um pouco mais. Isso me leva a te perguntar uma outra coisa. Kátia, e aí? Um paciente está enlutado, né? Perdeu seu pai, sua mãe, alguém querido, tá? E no meio da terapia, ele está muito mal naquele dia, vieram muitas memórias e lembranças. Ele diz assim para você: Kátia, você pode fazer uma oração por mim? Como que a gente, como psicólogo, reage a isso? Tá, a gente tem um movimento, né, e aí não tem como não entrar numa questão mais técnica, porque o Conselho Regional e Federal de Psicologia, ele nos diz que precisamos ser laicos. Sim. Tá? E o que é um estado laico, né, para a psicologia? É você não misturar a religião, né, a questão da religião, até mesmo da sua fé, com a questão da ciência. Sim. Então, isso traz, assim, uma discussão muito grande, né? Por exemplo, né, a psicologia para pessoas que são cristãos, né? Então, eu procuro um profissional que seja cristão. Isso no nosso conselho não existe, tá? Por que não existe? Porque fazer oração, fazer qualquer procedimento que saia da ciência, nos invalida, tá? Não seria o correto. O que a gente poderia fazer nesse sentido, né? Como que é para você? Qual é a necessidade para você de receber essa oração? Qual é o sentido dessa oração para você? Onde você recebe essa oração? Onde você recebia? Qual é o ambiente que te traz essa conexão com algo que você acredita? Eu não estou fazendo uma oração por ele, mesmo que eu faça. Né? Mesmo que eu faça, né, internamente, mas fazer uma oração junto com esse paciente pode trazer para ele algo que é uma verdade que não necessariamente eu precise processar junto com ele, né? No sentido é dele, né? Então eu preciso respeitar, e aí a gente vem com a questão da neutralidade, né? Para quem é da área, né? Talvez, né, fique um pouco mais claro, para quem não é, né? No sentido só de dizer assim, eu preciso também tomar cuidado que eu não posso entrar no campo do outro, né? Eu preciso fazer com que ele busque ferramentas, né? Respeitar essa necessidade dele e fazer com que ele busque isso. Qual a forma que ele tem para buscar isso? Tá. Por que eu te perguntei? Aconteceu há um tempo atrás um paciente que havia perdido seu irmão recentemente. Ele procurou a terapia para trabalhar luto, né? E ele se identificou de alguma maneira em questão de oração, né? Em algum momento ele perguntou, eu até perguntei por que é importante você saber se eu oro, se eu acredito ou não. Ele disse os motivos dele, e nesse momento ele me pediu, né? Eu estou sofrendo muito, você pode fazer uma oração? E eu, justamente isso, falei, olha, eu posso fazer uma meditação guiada aqui com você, né? Dentro do Mindfulness. Então, a gente guiou nesse processo do Mindfulness aí, encaminhando para um lugar, num estado relaxado, um lugar que ele se encontrasse e visse e conseguisse sentir aquele momento presente, a respiração. Então, assim, não necessariamente foi uma oração, mas ele conseguiu, através desse Mindfulness, e também com respiração prolongada e tudo mais, voltar ao seu eixo central para poder continuar ali trabalhando na sessão, né? Então, nesse caso, a gente não está falando de espiritualidade, aliás, até pode ser, mas nós estamos falando de prática religiosa, né, Kátia? Sim, né? O Mindfulness é uma prática que está sendo difundida, que está sendo estudada. A gente tem, né, a possibilidade de entrar em contato com você mesmo, respiração, né, uma respiração guiada, como você falou. Enfim, né? Mas aí é bem o que você disse, né? Eu não
eu não faço a prática de uma oração, Sim. né? Mas as técnicas que podem ser usadas, né? De uma forma científica, né? Agora, né? Acho que é bem importante a gente colocar que é importante trabalhar junto com esse paciente. Qual que é o campo da espiritualidade na vida dele? Como que é essa conexão que ele tem? Qual é essa conexão que ele faz com o sagrado? Qual a visão que ele tem da morte? Né? Qual a visão que ele tem dessa conexão com Deus ou com o que ele acredita? Como seria essa oração para ele, né? Sim. Qual o sentido dessa oração? Como seria essa oração? O que ele pediria nessa oração? Ou seja, eu trago ele como protagonista da própria história, né? E é diferente de eu, né, de repente, fazer uma oração para ele, né? Então, traz aí uma grande discussão, né? Algumas pessoas podem ser contrárias ou não, mas, enfim, dentro do nosso conselho é isso que a gente tem discutido um pouco. Sim, acho que tem uma outra interseção também, né, da psicologia com a espiritualidade, que me veio à cabeça agora, que é assim, não somente no enfrentamento, né, de momentos ruins, de dores, de luto, etc., os próprios ritos, né, cantar um louvor, cantar um ponto, aí depende de cada um com a sua religião, mas é uma prática, né, espiritual, né, de espiritualidade, cantar. Traz essa questão do enfrentamento, mas também traz uma qualidade, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, em alegria, quantas vezes a gente vê as pessoas cantando de olhos fechados, né? Como aquilo também traz biologicamente uma melhora para a pessoa, né? Na qualidade dela e tal. Vocês entendem dessa forma, assim, também, dos ritos? Eu até fazer uma pergunta para você, como é que, nesse caso, a espiritualidade ela vai entrar como um ponto de, vamos botar entre aspas, um recurso aí, para lidar com esse sofrimento mesmo, até entrando também numa segunda pergunta, né? Você falou de teóricos, eu queria depois dessa resposta emendando, que você falasse também de quem foi Viktor Frankl e qual que foi a experiência dele nessa questão de se manter focado aí no propósito de vida que ele estava naquele momento, né? Ah, tá. Bom, acho que, assim, voltando um pouquinho para o que a Mari fala, né, a neurociência tem tentado buscar, né, quais as partes do nosso cérebro, né, como elas são afetadas, né, quais os movimentos que fazem quando a gente tem determinadas emoções, né, e a emoção é algo que não dá para a gente quantificar, não dá para a gente, né, ter uma percepção tão exata, né, dentro de algo muito quantitativo, né, mas de uma forma mais qualitativa, talvez a gente consiga, né, e a ciência tem mostrado que as pessoas tendem a ter, né, o que a Mari fala, o sentido de busca mesmo, né, de realizações, né, de sentir, e não necessariamente eu sinto só tristeza ou eu sinto só alegria, são sentimentos, né, sentimentos que vêm à tona, de repente eu estou ouvindo uma música, um louvor, né, na minha casa, e aí eu me emociono, eu lembro de algo que eu conquistei lá no passado, algo que eu quero conquistar no futuro, eu lembro do sagrado, né, no meu caso eu tenho duas, né, que são as minhas filhas, eu lembro do sagrado para mim, que foi conseguir realizar o sonho de ser mãe, eu lembro do sagrado para mim, enfim, isso para mim é entrar em contato com o que transcende algumas coisas que a ciência não necessariamente vai responder. E aí, Kátia, né, falando do Viktor Frankl, eu sou apaixonada, né, eu sou apaixonada por muita gente, né, eu sou promíscua na psicologia, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né, tenho alguns colegas que são bem contraditórios, né, a essa minha forma muito eclética de pensar. Eu gosto muito do Carl Rogers, né? Eu sou apaixonada por ele, acho que, né, ele tem uma visão, né, teve uma visão de mundo muito bonita, mas o Viktor Frankl viveu, acho que 3 anos, se eu não me engano, né, na Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, perdeu família, a esposa grávida, e aí ele começou a perceber, né, um médico, e ele começou a perceber que as pessoas que tinham sentido, né, quais os sentidos, e aí a gente tem muitos estudos, né, falando aí dos sentidos da vida, e aí tem um livro do Viktor, né, que eu gosto muito, que é Em Busca de Sentido, e aí não é só para psicólogo, esse bate-papo não é só para psicólogo, e aí a pergunta, né, assim, uma pergunta, né, para vocês, né, que não precisam responder, e para mim também, qual que é o sentido da sua vida? Hoje é um, amanhã pode ser outro, né, mas qual que é a busca de sentido que a gente tem? E aí o Viktor Frankl desenvolve, né,
a logoterapia, que é em busca de sentido, né? E essa logoterapia faz muito sucesso, né? Tem feito, então, assim, é uma possibilidade de ferramenta que a gente pode utilizar, né? Para busca de sentido do outro, né? E aí tem essa visão, esse lado muito voltado do Viktor Frankl com a espiritualidade, né? Então, as pessoas que tinham, né? Lá quando ele estuda, né? Quando ele estudou lá na Segunda Guerra, a questão, né? Da importância da espiritualidade para o ser humano. E aí a gente traz isso hoje também, né, com uma possibilidade de muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente pensar e muita coisa principalmente para a gente viver, né? Sentir, acho que a palavra é essa, sentir, né? Sensações. Kátia, você falou aí em algum momento atrás sobre a questão do nosso código de ética, né? Como que a gente, no nosso setting terapêutico, como é que a gente consegue conversar sobre esse assunto sem que a gente fira o código de ética? Nesse sentido do que nós estamos falando aqui mesmo, não religiosidade, mas a espiritualidade, se buscar o sentido. Como que a gente pode trazer esse assunto sem que haja essa confusão que geralmente tem entre espiritualidade e crença religiosa? Tá. Eu acho que a gente precisa muito fazer com que o paciente traga isso, né? E a gente pode até perguntar para ele qual é o sentido. E o sentido não necessariamente vai ser a espiritualidade, vai ser a religiosidade. E tá tudo certo, né? Aí, a partir do momento que ele traz essa fala, que ele traz essa busca, que ele traz essa fala, aí sim a gente entra com muita neutralidade, com muito respeito, com muita ética, né? E aí a gente, né, precisa ir lá, voltar no código, né, para dar uma olhada o que ele fala, mas a questão, né, como eu havia comentado, a questão do Estado laico, da gente não falar das nossas crenças, do que eu acredito, porque eu preciso, esse espaço é do paciente, né? Então, mas também não invalidar o dele, exatamente, né? Isso é muito importante exatamente, também. Né? Não invalidar. E não invalidar é o respeitar, né? Respeitar o que ele traz e até, né, por exemplo, né, a gente tem pessoas que de repente traz uma fala assim, eu estou me sentindo deprimido, eu estou tendo dificuldades, antigamente eu, né, processava a minha fé em tal lugar, hoje eu não tenho ido mais. Qual o sentido que isso tinha para você? Faz sentido agora, né? Essa busca por esse ambiente, né? A parte social, a parte do desenvolvimento, não necessariamente da espiritualidade, mas uma questão até de social mesmo, né? Então, buscar isso, resgatar isso, né? Quais os seus projetos, quais as suas metas, né? Fazer o bem faz algum sentido para você? Isso tudo a gente está buscando no outro, essa vivacidade, essa importância de buscar algo que transcenda ele mesmo, né? Então, eu acho que a grande, né? Eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas eu acho que a grande questão é dar espaço para o outro e, principalmente, respeitar esse espaço que o outro traz, né? Eu posso estudar sobre a religião dele, não interferir na forma como ele acredita, né? E saber, né, que algumas coisas para ele faz sentido dessa forma, ele vê a vida dessa forma, ele vê a vida de outra forma, e tá tudo certo, né? Interessante, Kátia, que não tem mas pelo menos uns 4 ou 5 pacientes. Dentro da abordagem da TCC, a gente trabalha muito focado no objetivo, onde o paciente traz ali os objetivos que ele quer alcançar dentro do processo terapêutico. E interessante que, eu não sei se são 4 ou 5, me trouxeram a questão assim, de que quer trabalhar a questão de saúde física e mental, bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento e espiritualidade, né? E aí, diversas formas e práticas religiosas. Que é católico, sente que precisa voltar mais para o grupo de oração e tem dificuldade com o tempo. O outro que é espírita sente que precisa entrar em conexão maior, e, enfim, tem as suas dificuldades. O outro que está buscando aí um sentido nas práticas religiosas mais de lá da Indonésia. Então, você vê uma diversidade de crenças religiosas, mas eles não estão buscando ali, no setting terapêutico, uma resposta para a crença dele. Eles estão querendo, dentro do contexto de objetivos, desenvolver mais, talvez com dificuldades que eles tragam hoje. Eu não estou me organizando no tempo, não estou indo da forma como eu gosto. Então, às vezes, pedindo essa ajuda para a gente, ali no direcionamento do autoconhecimento, né? É interessante como isso também é uma procura de alguns pacientes, né? Eu acho que você também faz terapia, né, Mari? Sim. E semana passada foi a primeira vez que eu falei na minha sessão. Falei assim, eu
Tô autorizada, posso falar sobre uma Tô questão autorizada. espiritual? É porque eu já sabia, né, que não era, eu não estava ali para falar sobre religião, espiritualidade, nada disso, mas eu pedi. O espaço é Ele seu, falou assim, né? o espaço é Sim, seu, sim, exatamente, o sim. espaço é seu, é lógico. E aí foi quando eu falei assim, semana passada realizei o grande sonho da minha vida, o mais distante que eu tinha há muitos anos, e falei assim, eu vejo o dedinho da espiritualidade em cada passo dessa conquista. Uhum. Cada passo dessa conquista eu vejo o dedinho da espiritualidade, porque quando eu achava que não ia dar, o negócio foi acontecendo, e aparecia, e eu falava assim, não é possível, tem espiritualidade aqui, tem espiritualidade, não foi só conquista, não foi só, né, a batalha de chegar nisso. Ô, Kátia, fala para mim uma coisa. Quando a gente fala, né, para nós mesmos, ou a gente, no processo ali terapêutico do paciente, a busca pela gratidão, não é necessariamente você agradecer ao Deus, a crença e tudo mais, mas ter um espírito grato, uma consciência grata. Isso também faz parte, de certa forma, de uma espiritualidade? E é uma boa pergunta. Acho que assim a gente tem, né, uma psicologia positiva, né, Tá. que tem aberto aí alguns olhares, né, uma luz para algumas reflexões. A questão da gratidão também eu desconheço, eu não sei na parte, né, da neuropsicologia, se tem sido feito alguns estudos, mas já vi alguma coisa, né, quando eu estudei, quando eu fiz a tese de doutorado, a gente teve uma percepção, né, pelo questionário que foi levantado para o pessoal que eu estudei na época, com fibrose cística, que as pessoas que tinham, né, uma gratidão, que as pessoas que olhavam o lado positivo, e aí não é só, né, brincar de ser poliana, mas... Não a gratidão tóxica. mas uma Deus, gratidão, né, ao que eu sou grato, né, ao que realmente faz sentido, né, em relação à gratidão. E isso faz com que a gente tenha os aspectos muito mais positivos. E aí, né, eu não me lembro de quando, acho que é um material muito antigo, mas fala em relação à questão da nossa imunidade, como a gente vê a vida, a gente acaba ficando mais tolerante quando a gente tem um pouco mais de gratidão, Sim. a gente acaba vendo o mundo com um olhar um pouco mais grato, né? Um pouco mais feliz, talvez, né? O mundo tende a ficar um pouco mais leve, talvez, né? Com essa possibilidade da gratidão. Tem muitas coisas vindo, tem muitos estudos, muitas coisas aí chegando, né? Então, assim, não dá para dizer, olha, é dessa forma ou é exatamente assim, mas o convite que eu faria hoje para quem está nos ouvindo é assim, qual o sentido, né? Qual o sentido de entrar em contato, como a Mari falou? Eu vejo, né? Eu olho aqui, eu dou uma olhadinha aqui, tem um pezinho aqui, tem, né? Um dedinho da espiritualidade. O que eu faço com isso? Eu sou grata, né? E a partir do momento que eu sou grata, eu volto a ser grata também às pessoas. E aí, consequentemente, eu tenho, né? Eu acredito que eu tenho uma forma mais humana, né? Com uma humanidade mais grata de viver. A possibilidade de vivermos num mundo com tantas pessoas, né, com tanta diversidade de pensamentos e, ao mesmo tempo, sem uma guerra, né, ou pelo menos uma diminuição, né, com uma possibilidade de vivermos de uma forma mais humana, né, uma forma mais gostosa, né, uma forma mais... a vida pode ser melhor, né? A vida pode ser boa, a vida pode, né, ter coisas positivas. Então, acho que eu iria mais ou menos aí, né, por esse olhar, né? O quanto nos faz bem, né? O quanto faz bem isso para você? Para mim, me faz, né? De repente, para o outro, não. E tá tudo bem. Né? Então, respeitar essa diferença do outro, né? Respeitar esse momento que ele traz, como a Mari. Eu posso falar sobre isso, é claro, né? Então... Agora, além, né, como você colocou agora, né, sobre a gratidão poliana, também tem uma parte da espiritualidade tóxica que é tipo achar que tudo a espiritualidade resolve. Sim, né? Então, acho que tão importante quanto agradecer é batalhar também. Sim. Porque onde eu coloquei aqui, né, meu relato pessoal de que eu realizei algo que eu estava batalhando muito. Não que não acreditasse ali, que, não, eu acreditava que eu tinha que resolver aquilo, eu tinha que fazer aquilo. Mas, no fim das contas, eu senti que teve também uma colaboração ali mútua. Se eu parar de acreditar e ficar só pedindo, Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus faz... Né? Deus deve estar de saco cheio, tem aquela música, né? Deus deve estar de saco cheio, porque todo mundo só pede. Mas, assim, teve a batalha, a gente não pode fugir, né? Posso trazer uma outra questão aqui que a gente ainda não falou, mas falou o tempo todo sobre isso? Claro. O que vocês acham dessa questão da lei da atração, né?
A lei da atração também é um movimento da nova era, não é, né? A gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de coisas muito antigas, muito estudo e tal. A gente está falando de uma coisa um pouco mais nova que se fala muito e que a ciência tem estudado bastante, né? Tem trazido muitos estudos. E a lei da atração, ela propõe que pensamentos e emoções de uma pessoa estão conectados com o universo e que atrai pessoas, eventos e circunstâncias, né? E aí, e se a ciência explica, está tentando explicar, está trazendo vários estudos, né? Logo, a gente pode dizer que quando a gente reza, ora, enfim, não importa, quando a gente está nessa conexão espiritual, né, de rezar, a gente está atraindo? Olha, eu não tenho muita, como que eu vou dizer assim, um conhecimento aprofundado. Mas em estudo da neuropsicologia, a gente fala muito sobre vieses de confirmação, né? Então, se você está ali. Vamos dar um exemplo, tá? Não fugindo muito da sua pergunta, mas se você acredita, até um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu falei assim: estou dizendo para o meu cérebro que eu não estou nervosa, portanto, eu não vou ficar nervosa. Porque a gente tem muito essa questão de acreditar naquilo que a gente pensa. Então, você pensa assim: olha, hoje o dia vai ser terrível, eu estou cansada, não sei o quê. Seu cérebro começa a buscar vieses de confirmação. Então, tudo aconteceu, bateu o dedinho no pé. Nossa, tá vendo? Eu falei que era terrível. E você não consegue olhar o que está no entorno de tudo, você só vai para aquela confirmação negativa. Eu acho que isso também tem a ver com a confirmação positiva, né? Nossa, hoje o dia tá lindo, promete. E vai ser um dia incrível. E você está mandando um comando para o teu cérebro, onde você, pelo viés de confirmação, vai observando e seu dia vai ficando cada vez mais incrível. Eu entendo que isso seria, dentro de uma conexão aí mais espiritualizada, você, sim, faz sentido para você estar atraindo coisas boas, como a Kátia fala, né? Qual que é o sentido disso? Eu entendo dessa forma. Não sei se eu falei bobagem aqui, Kátia. Não, eu acho que é um movimento mesmo de uma reflexão, né? Quando eu falo algo, né, eu posso estar atraindo algo? Se eu falo, será que vai acontecer, né? Será que a gente vai, né, para várias vertentes aí? Mas eu acho que a grande questão tem uma fala, né, de um pensador, um músico, um compositor que eu gosto muito, que é o Lenine. Quem me conhece sabe, eu amo Lenine. E ele tem uma música que eu não lembro o nome, mas que ele diz assim: se eu acredito, essa é a minha verdade. Então, a partir do momento que eu acredito que, poxa, eu vou só pedir e vou esperar. Né? Então a gente está acreditando numa magia, né? Em algo que acaba fugindo, né? O que é uma realidade. Agora, se eu levanto, se eu faço, e da onde vem essa força para eu levantar da cama, para eu fazer, né? Aí a gente vem em várias questões, né? Talvez aí na lei da atração, né? No sentido de que quanto mais exercício físico a gente faz, isso a neurociência já tem trazido isso para a gente, né? Da importância do exercício físico, porque eu fico muito mais disposta, né? Traz para mim várias substâncias no meu cérebro que faz com que eu tenha mais disposição. Então, eu tenho mais disposição, eu vou mais atrás. Então, essa qualidade de vida, essa lei da atração, eu diria que, né, eu chamo de buscas por aquilo que traz qualidade de vida, né? Isso atrai qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida atrai qualidade de vida. Então, Sim. se eu acredito em coisas boas, né? Coisas boas podem acontecer, ou não, né? Depende aí do que você acredita, né? De qual ou do que você não acredita. E a gente sai também, né? Um pouquinho dessa questão materialista, né? Quando eu saio desse movimento materialista, e, né, lembrando que a gente está num mundo extremamente capitalista, não dá para eu ficar só, né? Na parte espiritual, e também não dá para eu ficar, né, talvez não seja possível que eu fique, né, só na parte também material. Então há uma necessidade de eu tentar esse equilíbrio, né, de entrar em contato com emoções, com sensações, com algo que faça sentido, com buscar coisas positivas, né, pensar positivamente, o que não quer dizer que às vezes, né, pensar coisas negativas também, né, de alguma forma vai te representar alguma coisa. Agora, sem sombra de dúvida, quanto mais coisas positivas, quanto mais eu levanto de bom humor, né, olha, hoje, né, vai dar certo, né, mentalizo, a vida tende, né, de repente eu estou no trânsito e sou fechada, e aí, não, hoje, né, as coisas nada vai me aborrecer, né, se a gente tentar fazer essa experiência, né. Mas agora vamos combinar, é inexplicável quando a gente está com uma atmosfera, né, uma frequência positiva, as coisas positivas elas vão, né, surgindo e aparecendo, e quando a gente está com uma frequência baixa, quando a gente está mal-humorado, chateado, a gente nem trocou uma palavra, mas só de chegar perto já tem uma dificuldade ali, as coisas parecem, tudo parece que fica negativo. Isso é
é inexplicável, né? Se a gente parar para pensar, isso acontece mesmo, né? Meio que é e não é, né? Na minha abordagem, terapia cognitivo comportamental, a gente sempre parte da premissa que, a partir de uma situação, nós vamos ter ali alguns pensamentos automáticos que vão gerar emoções e que vão gerar comportamentos, né? Então, se você consegue ali observar esse pensamento depois de muitas sessões aí de terapia, onde você tem aquela emoção, mas você consegue compreender que aquele pensamento pode ter sido distorcido, ou aquela emoção ela pode ter um você pode buscar ali uma emoção alternativa, um comportamento alternativo. Eu acredito também que vai nesse viés aí da psicologia, a gente também vai, vamos dizer assim, pensamento negativo vai atrair uma emoção mais negativa que vai ter um comportamento mais negativo. E ao passo que você consegue observar e identificar o seu pensamento, você vai conseguir entender aquela emoção e entender aquele comportamento. Qual o comportamento alternativo que você poderia ter? Desculpa, eu entrei um pouquinho fora aí, né? Falei da minha abordagem, falei de comportamento, mas eu acredito que tem um pouquinho a ver disso, né, Tati? Sim, sim. Aí se a gente pensa na psicologia das massas, né? Então, assim, se eu estou, por exemplo, né? Se eu chego no cemitério, né? Qual a emoção que eu tenho no cemitério, né? Tá todo mundo, geralmente, né? Tanto que aí, Triste, né? Tá todo mundo chateado, triste, tá todo mundo enlutado, né? As cores. Então, a gente tem, né? Muito... E aí o marketing, né? O marketing traz muito isso, né? A questão da cor, a questão do jogo de luz, enfim, tudo é muita coisa. Tem muita coisa que a ciência explica, tem muita coisa que a ciência ainda não explica, pode ser que ela nunca explicará, ou sim, talvez ela consiga explicar, né? Mas o fato é, temos muitas questões, né? Muitas questões mesmo, assim, mesmo, e eu acho que a grande sacada da humanidade é isso, né? Qual o sentido que isso faz para mim, qual o sentido que... Mas sem sombra de dúvida, né? Quando eu chego em lugares que para mim, né, de repente faz um sentido maior, me remete o que a Kátia fala, né, me remete a algumas coisas que traz uma sensação melhor, né, eu vou me sentir mais feliz, a postura que eu vou ter, né, o que eu vou falar, e consequentemente isso, né, eu chamaria aí da psicologia das massas, né, que talvez me explique algumas coisas pra gente, cientificamente falando, né, mas é claro que aí a gente vai por uma outra questão também, né, dos sentidos, né, enfim, né, das sensações, né? E o que você está falando é impressionante mesmo, porque eu sou da área de comunicação, né, e vocês da psicologia. Estudando comunicação, do primeiro ao último período, todos os períodos tinham uma grade de psicologia. Olha que legal. Psicologia da Gestalt, psicologia nós da percepção, na nossa, psicologia das cores, tudo, as cores, tudo passa uma mensagem mesmo. Sim. Né? E a gente estuda muito psicologia na comunicação, não tem como dissociar. Por mais que nós tenhamos, né, e eu não sou contra, parei de lutar contra, hoje eu sou bastante favorável, né, a gente tem aí, né, as inteligências artificiais que nos respondem muita coisa, né, mas a complexidade humana, né, é uma linha aí que... E tem muita coisa para, né, ser estudada. Eu, né, amo a ciência, amo também poder estudar. Quando eu falei que ia fazer psicologia, eu me lembro, ela já é falecida, mas a minha avó ficou triste na época, porque ela falava, você vai parar de acreditar no que você acredita, né, você não vai acreditar mais. E eu comecei a questionar, falar, mas por quê, né? Por que uma coisa não pode caminhar com a outra, né? E nós somos seres... uma dimensão muito grande, né? Acho que a gente tem uma dimensão muito grande de muitas questões, né? A serem estudadas, a serem sentidas, a serem sentidas, a serem estudadas e a serem processadas aí, né? No sentido de, né? Para ver qual o sentido que faz para cada um. Né? Não dá para colocar só em uma caixinha ou em outra ou em outra. Eu acho que essas caixinhas, elas têm as portinhas abertas e se conversam, né, Kátia? O ser humano, ele é muito diverso. O que passa na caixinha de cada cabeça aqui, de cada pessoa, é um universo, né? Então, não dá para a gente encaixotar ou é só isso, ou é só aquilo. Acho que é bem complexo mesmo, né? Kátia, você tem aí para gente alguma dica, algum livro, algum filme que fale um pouquinho do tema que a gente está falando aqui, ou pelo menos que leve um direcionamento desse tema, porque a gente está também aí, provavelmente, alguns alunos aí de psicologia estão vendo e também outros não, mas que se interessam pelo tema. Você tem alguma coisa para trazer para a gente? Tenho, eu tô pensando aqui, né, livros, assim, eu indicaria 3, né, acho que
Em Busca de Sentido, que não é só para psicólogos, né? Acho que, Sim. né, do Viktor Frankl. Tem o Paulo Dalgalarronda, que ele é um estudante, ele é um professor da Unicamp, que assim, ele tem psicopatologia, né? Psicopatologia e saúde, espiritualidade, eu não tô tentando lembrar o nome dele, espiritualidade e psicopatologia, né, alguma coisa nesse sentido. Tem o Mauro Amatuzzi, que é uma graça, inclusive lá no meu canal tem um vídeo muito antigo, né, faz tempo que eu não coloco nada lá, mas do Mauro Amatuzzi, que é psicologia e espiritualidade também, gosto muito, acho que ele tem uma linguagem bem bacana. Tem um documentário, que acho que é de 2013, que acho que é Eu Maior, que traz um pouquinho aí. Tem a Cabana, que alguns são críticos, Olha, né? Cabana. Eu particularmente gosto, né? Aí depende do momento que você vê, Nossa, né? eu li e assisti, mas quando eu li primeiro e assisti depois. Quando eu li, eu chorei. E aí vai depender muito, né, da sensibilidade de cada um, né? Do que você acredita. E da percepção também, né? Sim. É um filme que realmente bem diferente para cada um, né? De acordo com as E suas do seu crenças. momento também, né? A Cabana também. Então tem muita coisa, assim, eu tenho, né, listas de filmes e filmes, assim, mas agora, assim, Eu Maior, que é um documentário, acho que vale a pena, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, né, aí. E esses livros que eu comentei, eu acho que é o que eu indicaria hoje, assim, para, né, para que a gente, né, possa debruçar um pouco mais aí nesse tema. Vamos depois deixar nos comentários, assim, Sim, depois, sim, os né? nomes, com Tá, certeza, isso. perfeito. Mari, nossa comunicadora, vai deixar tudo no jeitinho. Que ótimo que a gente tem essa profissional, né? Com certeza. Que auxilia, né? Eu falo, não vendo, não troco, não dou, não financio, não largo a mão. Vamos aproveitar para entrar nas músicas? Então, já estamos quase chegando aí no final, isso que eu ia falar. Uma parte dos episódios do Pode Pirar tão gostosas, assim, na minha opinião, eu adoro. Em que cada um traz uma música que faça interseção com o tema. Legal, né? Quando eu recebi o convite, né, da Kátia para participar, eu pensei, né, me veio uma música que faz muito sentido, talvez, né, para mim pelo menos faz, que é Monte Castelo, né? Um trechinho dela que é assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria, né? Então, isso vem para mim como, por mais que eu tenha domínio sobre muitas coisas na vida, sem o amor, né, eu nada sou. E isso faz muito sentido para mim, né, falando desse tema. Então é algo, e aí se a gente for buscar na Bíblia, né, para quem tá lá em Coríntios, acho que Coríntios 13, né, também fala um pouco sobre isso. Então é algo que eu acho que nesse momento, assim, quando eu pensei, vocês, né, me pediram, e a Mari sempre fala que é a parte que ela mais gosta, porque eu tenho visto, eu olho. Inclusive, assim, uma dica que eu dou, né, eu falo que hoje, né, a gente não tem tempo para nada. Podcast é algo, né, grande, aí a gente tem um tempinho, né, um tempo maior do que essas coisas mais rápidas de 2, 3 minutinhos que hoje está uma febre. Mas olhem, assistam até o final, vejam, eu vejo os convidados, vi o pessoal que já passou por aqui, assim, eu gosto, mesmo que você não consiga ver tudo de uma vez, mas tenta ouvir, né, porque às vezes até a mensagem que vocês colocam, a mensagem que os convidados traz, eu sinto que eu tenho essa percepção que é com muito cuidado, com muito carinho mesmo, né, essa coisa de vamos refletir juntos, e eu acho que esse espaço do Pode Pirar é bem isso, né, eu acho que respira um pouquinho e vamos lá, né? Vamos falar, vamos ouvir um pouquinho, vamos refletir, né? E você falou essa coisa do tempo, é escasso e tudo, mas sabe um hábito que eu peguei agora, assim, a gente, para dar conta de tudo é muito difícil, né? Então, tem que fazer atividade física, tem que trabalhar, tem que... Né? No meu carro só os podcasts, e na academia também. Porque eu não tenho como parar para ouvir podcast. Eu gosto demais. Então, assim, o que eu faço? Cheguei na academia, acabou. Estou ouvindo podcast. É aquele tempo que eu tenho que fazer atividade física, eu já faço 2 coisas ao mesmo tempo, né? Entrei no meu carro, já está engatilhado lá Spotify, estou ouvindo podcast. Porque é um tempo que eu não tenho o que fazer, estou no trânsito, vamos lá. Vou, né, ficar ouvindo música, deixa a música pro lazer, outra hora e tal. Spotify gratuitamente, você pode ter gratuito, você pode ter pago, não interessa, é só entrar lá e colocar, Pode Pirar. O primeiro que vai aparecer é o nosso. E além de ouvir outros podcasts, eu ouço os nossos também, porque a gente quer melhorar constantemente, né? Então eu coloco lá e fico ouvindo a gente conversar e já pensando assim, isso aqui não precisa ser assim, isso aqui podia melhorar aqui, tudo, tal. Então é gostoso ouvir também, além de assistir no YouTube, então é gostoso ouvir. E Maria, é isso a música? Ou seu autor preferido? Não, minha música, então, eu trouxe um clichêzão, gente, mas tudo bem, acho que vai fazer total conexão com isso, né? Eu trouxe o Gil, que, né, quando ele diz andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu soltei a música em só palavrinhas, né? Então ela tá toda
sem sentido, mas tudo isso está dentro da letra. Só para a gente pensar, né? A fé tá na mulher, tá na cobra coral, num pedaço de pão, tá na maré, na lâmina de um punhal, na luz e na escuridão. A fé tá na manhã, no anoitecer, no calor do verão. A fé tá viva e sã, e também tá para morrer. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Tudo a ver, né, com o tema de hoje, com certeza. Sim. Eu vou pegar o gancho e falar também do meu... Adoro quando a gente tem aí uma coisa para falar sobre música. Eu já falei, né, algumas vezes aqui, eu me conecto muito com música. E quando a gente traz esse tema da espiritualidade que você fala, né, Kátia, é buscar o sentido, o propósito de vida, que eu acho que é o tema central da espiritualidade, me veio muito aquela música do Titãs, Epitáfio, né? Vai nos lembrar a importância de viver e com propósito. Então, o trecho diz, né? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Isso fala muito de propósito, né? Então, eu acho que combinou aí também, né? Muito bom, muito bom. Então, o nosso programa está chegando ao fim, Kátia. Mas, assim, antes de te agradecer aqui pela sua presença maravilhosa, eu queria que você deixasse aqui para a gente onde que o pessoal vai te encontrar, os seus contatos, YouTube, Instagram, todos os contatos aí que você possa deixar aí para a gente. Vamos deixar também no link da descrição, né? Sim, e aproveita e já deixa sua mensagem final também. Isso. Perfeito. Acho que, bom, como contato, tenho Refletindo a Vida com Kátia Alberto, que eu estou, né, agora esse semestre, prometo voltar aí com algumas coisas. Tem o meu Insta, que é Kátia C. Alberto, que eu também estou movimentando aí as possibilidades de alguns cursos, né, atendendo a pedidos de alguns ex-alunos, de alguns alunos que têm me pedido. Então, eu venho aí com algumas propostas, né, de alguma coisa dentro da doença crônica, até mesmo dentro da espiritualidade. Então, aí, para os próximos meses, eu pretendo colocar alguma coisa por lá. Como mensagem, né, primeiro agradecer, né, o espaço, né, esse espaço de fala, que eu acho que é muito bom, é um espaço que nos faz conectar, né, Sim. essa conexão, esse movimento mesmo de parar um pouquinho, de refletir, né, seja agora, seja depois ouvindo, né, mas a mensagem que eu deixo para mim mesma e para quem está nos ouvindo é a importância desse respeito, né, desse amor, desse tempo de qualidade, dessa busca por algo que seja sagrado para você, que faça sentido, algo que te conecte com algo superior ou com algo que faça sentido para você, né? Essa busca por ser melhor, essa busca por transcender, né, aquilo que muitas vezes nos faz sofrer, aquilo que levantar da cama às vezes tô transcendendo a minha possibilidade física, né? Se a gente pega aí pessoas com depressão, né, pessoas com ideação suicida, enfim. Mas a mensagem acho que é essa, né? Olhar para dentro de si e buscar motivos, buscar por algo que faça sentido. Acho que o mundo tende a ficar muito melhor. É isso. Muito legal. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece muito, né, Kátia? Olha, fiquei muito feliz quando você aceitou. Sempre fui sua fã lá na sala de aula, você sabe disso. Obrigada, Fiquei muito feliz mesmo, né? A gente que tem que te agradecer aqui. Ô, Mari, fala você também aí, a sua mensagem final, vai, deixa aí. Bom, minha mensagem. Bom, primeiro assim, né? Quero mais uma vez agradecer o seu convite, Kátia, pela nossa parceria. A gente está junto sempre, você sempre me convidar para fazer parte. O espaço é nosso. E eu trabalho com comunicação e marketing para psicólogos, somente para psicologia, né? Esse é o meu nicho. E estou aqui novamente com vocês, é uma delícia. E aí eu trouxe uma mensagem final, já que a gente está falando de espiritualidade, psicologia, sem entrar em religião, tá? Eu trouxe aqui o mestre Chico Xavier, né? Que é uma referência como ser humano, espiritualidade, caridade, doação, enfim, eu acho que eu gostaria de citá-lo. Quando ele diz que caridade é amor, amor é compreensão, né? E aí eu complemento dizendo que espiritualidade é amor, é fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Caridade, compaixão, o amor liberta, né? Ele não prende, amor é cuidado, doação, amor é gratidão, como a gente estava dizendo, né? Então, quanto mais agradecemos, mais motivos a gente tem para agradecer. Então, é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Esqueci de deixar o meu Instagram, souza.mari.mkt de marketing.
Em Casa de Ferreira, Espeta de Pau, eu não movimento o meu Instagram. Eu movimento alguns Instagrams de alguns psicólogos por dia, e o meu eu movimento muito pouco, mas tá ali meu contato, quem quiser falar comigo, e qualquer dúvida, enfim, tô por ali. Com certeza. Eu vou também aproveitar para deixar aqui a minha mensagem final. Bom, deu para perceber que eu sou minha fã, né, do Viktor Frankl, então a mensagem final tem a ver com ele, né? Uma frase que ele cita: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, aceitando que nós não podemos mudar, focando no que podemos controlar, desenvolvendo resiliência, crescendo e aprendendo e, sobretudo, encontrando significado e propósito. Então, eu queria deixar aqui para vocês o nosso agradecimento, vocês que estiveram aqui acompanhando a gente nesse mais um episódio do Pode Pirar. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, seu like, para ajudar a gente aí a continuar trazendo conteúdo de valor. Ative as suas notificações lá para você estar continuando a receber aí todo o nosso conteúdo que a gente está mandando, né? E assim você também vai ajudar a divulgar o nosso programa. Mari, Kátia, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Foi muito bom. Que tema rico. Muito bom mesmo, né? Experiência. E para vocês, muito obrigada. Até o próximo Pode Pirar. Até a próxima, gente. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Obrigada.